Quando você fala em investimento, quando o cliente fala, viu, e qual que é o investimento, qual que é o retorno? É muito vago. Porque quando a gente fala nesse modelo de usinas de investimento, ele requer muitas informações. A gente precisa saber, a gente precisa identificar várias respostas que está de acordo com esse mesmo cliente que te perguntou, para a gente poder modular um cenário ideal para o seu cliente. Ou não, porque não pode ter falsismo nesse planejamento, jamais. Para números, não existe argumento. Pergunte a ele, tá, o que o senhor imagina, os 500 mil reais o senhor estaria disposto a investir? Fique tranquilo, porque eu modulo o sistema de acordo com o teu orçamento. Para mim te falar alguma coisa e depois a gente vai avançando. E ouça, ele vai te falar uns 300 mil, então você já sabe, tá, esses 300 mil, ele vai ser financiado pelo banco ou você vai fazer com o teu recurso próprio os 300 mil reais? Ele já vai te dizer. Ah, depende. Depende do quê? Eu vou voltar a pergunta. Olha, gente, eu estou qualificando esse cliente numa simples dúvida que ele tem, em 3 perguntas encavaladas, que já vai me nortear, que já vai me dizer se eu invisto energia nesse cara, entendeu? Ou não. Nem sempre o cliente vai estar disposto a avançar nesse projeto, ou ele vai te sugar tanto que depois ele segue com outro. Ah, não, então vou investir 300 mil, tá. Então o recurso é próprio. Ah, o recurso é próprio. Ou se for de banco, não tem problema, mas eu vou ter que modular de acordo com a realidade dele. Mesmo sendo recurso próprio dele, é importante, gafanhoto, você considerar pelo menos uma correção do capital de oportunidade que ele está colocando. Que vamos supor que ele vai colocar 300 mil reais que ele tem de disponibilidade. Esse dinheiro tem um custo. Ao longo de um período de X anos, 3, 4, 5 anos, ele vai ter uma outra valoração. Então você tem que... Ou o capital de oportunidade que ele faria no nicho dele, né, na taxa de retorno que ele tem. Então você tem que considerar isso também. Um bom profissional faz isso, tá? Não faz um payback seco e cheia nos frenos, a ponto do cliente falar, nossa, cara, isso é conta de padeiro. Não, cara, você tem que valorizar o recurso dele. Entendendo uma usina de 75 kW, o senhor teria uma disponibilidade de uma área de 1.500 metros quadrados até 1.500 metros. Dependendo da geolocalização, pode ser menos. Isso para ser uma estrutura de solo. Agora, se for telhado, aí seria em média, né? Tem que precificar em relação a uma face norte, por exemplo, ou leste-oeste. Né? Daí eu vou ver as condições desse canteiro de aço. Em torno de 800 a 900 metros quadrados. Por que diminui? Porque a gente consegue compactar os módulos, deixando as passarelas para manutenção. Ó, já vai qualificando o teu cliente, cara. Porque daí assim, o que é que muda, Elvis, se ele falar que não tem área, que não tem um terreno? Muda a questão do CAPEX. Já fala para o teu cliente, eu tenho que identificar o CAPEX de acordo com a tua realidade. Colocou um termo técnico, gafanhoto, colocou tecnês, justifica o que é essa tecnês. Ó, CAPEX, Capital Expenditure, ou seja, CAPEX é uma nomenclatura que a gente usa, que é o valor de aporte de investimento para essa operação. E depois disso feito, eu vou qualificar no OPEX. O que é o OPEX? É a operação expenditure, é a operação dessa sua usina. Seguro, manutenção, limpeza, higienização, comissionamento, balanço energético, tudo isso que você precisar aí na manutenção da sua usina, você vai ter. Vai falando, olha só, usina de investimento é uma entrevista que você precisa fazer. Quando o teu cliente vem até você, aproveite essa oportunidade, porque muda o lado da mesa. Uma coisa é você ir até o cliente, outra coisa é o cliente vir até você. E o que eu estou observando no mercado, gafanhoto, é que tem muita gente vindo. E se não está vindo te perguntar, é porque ele nem sabe que existe ou nem sabe que de repente você tem a noção de como que essa parada funciona. E o mercado está mudando. Fala para o seu cliente. Fala, ó, uma ideia muito inteligente essa sua. Porque no mundo de hoje é importante a diversificação de receita. É importante você não colocar os ovos no seu só. Aí fala do nicho dele. Fala, então, imagine que o senhor tem supermercado, imagine que o senhor tem a sua fazenda, imagine que o senhor tem casa de aluguel. E imagine também que o senhor possa ter um sistema fotovoltaico de uma usina de microgeração para diversificar a tua renda. E o senhor diversificando uma usina, começando pelo começo, numa usina como essa, no futuro você pode avançar com um projeto médio, um projeto maior, enfim. Ilustra para ele alguns cenários no sentido de... Então tá, o senhor me falou em 300 mil reais. Imagine que 300 mil reais, seu José, o senhor compra um apartamento e alugue. Vem alugar ele. Por quanto que você alugaria esse apartamento?
que 300 mil reais você já consegue precificar onde que você vai comprar esse apartamento, em que condições você vai comprar esse apartamento. 300 mil reais, dependendo da região do Brasil, você vai alugar por 800 reais, podendo chegar no máximo, se for um negócio, por 1.500 reais. Ah, Elvis, mas está todo imobiliado, então não é um apartamento de 300 mil reais, saca? Então que você alugue por 1.500 reais. Pô, é uma grana? É uma grana. Mas com os mesmos 300 mil reais, dependendo do estado que você está, vamos supor que você está no Paraná, na Copel. A energia comercializada dá 62 centavos. TUJ mais TE. Então, se você pegar uma usina 75, uma capilaridade no fator de capacidade dessa usina de 12.000 kWh, vezes 62 centavos, vamos arredondar aqui, 10 mil. A 62 centavos dá 6.200. Só que isso é uma tarifa já imposta pela distribuidora, Copel. Aí se você der um desconto, depende da modalidade que você vai trabalhar, e daí é onde entra você, gafanhoto. Porque o cliente não sabe disso. Para você identificar e ajudar o teu cliente a performar uma modalidade possível, devolvo a pergunta para ele assim. Tá, se a gente fizer uma usina 75, com esses 300 mil que o senhor está falando, o senhor tem algum consumidor que o senhor deseja vender essa energia? O que eu fiz assim? Vender. Vender de uma forma legal, tá? Que vai se dar através da compensação, sistema de compensação da energia elétrica. Se ele falar, não tenho, como é que eu faço? Vendo para a Copel? Você fala, não, nós temos várias formas. A gente pode ter um modelo, se for único, de autoconsumo remoto, que eu vou modular isso para você, tá? Já chama isso para você. Eu vou fazer toda essa tramitação documental para você. Ou nós temos um outro modelo, que é um modelo de cooperativa. Tá? Entrega-se a energia para a cooperativa paga você, gerador, e ela distribui essa energia para os cooperados. Ou temos o modelo de consórcio. Modelo de consórcio, se tiver 2 ou 3 empresas, a gente pega essa usina, coloca no nome, na titularidade do consórcio e faz a compensação para os consorciados. Ó, gafanhoto, tudo isso aí que eu estou falando são os gafanhoto master, que são meus mentorados do Fórmula Fotovoltaica, têm acesso a todos esses modelos de negócio e a todos esses modelos de contrato, inclusive em um Word, para startar uma estruturação de negócio, para você fazer isso. Sabe por quê? Porque eu vou te falar o jeito errado. O jeito errado é você não ter condições mínimas, e se você não tem problema, mas você tem que se condicionar para ter essa condição mínima, a partir de agora, tá? De você assumir a responsabilidade de todos os custos junto ao seu cliente. Sabe por que eu digo isso? Porque se você não tiver a capacidade de fazer a gestão para o teu cliente, de cuidar desse negócio para ele, de direcionar essa energia para o canal certo, de assumir essa responsabilidade, tão logo você não vai conseguir trabalhar nesse modelo de usinas de investimento. Então você tem que ter essa ponte, você tem que ter esse canal, senão você vai ficar no meio do caminho. Se você largar isso na mão do cliente para ali atrás, desde mudar uma unidade consumidora na distribuidora, deixar tudo no colo dele para ele fazer, cara, esse cliente, ele vai toda vez que ele vê para aquela... Porque existe vários tipos de documentos que você precisa tramitar, desde um contrato de arrendamento e tal. Toda vez que o cliente for... tende a dar ruim, porque o cliente não entende essa parada. E se você deixar o cliente sozinho nessa, toda vez que ele olhar para esse sistema, toda vez que ele olhar para um boleto, um financiamento dessa usina que ele fez com você, ele vai ter pavor, cara. Pavor de energia solar, pavor de você, porque é complexo, dá trabalho. Só que se você estiver preparado e fazer, que é bem simples e tranquilo, teu cliente ele nem vai ver a coisa acontecendo nos bastidores, mas você precisa resolver.